Olá pessoal, eu sou o Caco e hoje eu vou demonstrar a fórmula do volume do tronco de cone e o volume do tronco de pirâmide, tá? Então eu desenhei aqui um tronco de cone, tá? O tronco tá vendo o cone inteiro aqui até em cima? Só que você tira um pedaço dele aqui em cima e você tem aqui um tronco de cone. A pirâmide é a mesma coisa, está aqui a base, tá? Tá exposta aqui e a pirâmide está indo para lá, né? Então você tirou uma parte aqui de cima, né, da pirâmide e você tem o que? O tronco de pirâmide. E aqui também é outra pirâmide, tá? Então você tira a parte de cima dela e você tem o que? O tronco de pirâmide. Isso aqui é um tronco de pirâmide com base triangular, isso aqui é uma base quadrada e tem outras bases, tem base hexagonal, infinitos tipos de base. Inclusive, se você pensar que essa base aqui tem infinitos lados, aí você tem um cone, né? Por isso, o volume de um cone ou de uma pirâmide, de um cone inteiro ou a pirâmide inteira, tá? Baseado em que informações? Baseado na informação de que daqui até aqui o meio dessa base, a gente vai chamar aqui a altura, tá? E a área dessa base, a gente vai chamar de Bzão, tá? Hzão a altura e Bzão a base. Aqui é a mesma coisa. Bzão e altura. Aqui o cone é a mesma coisa. Bzão e altura lá de cima até embaixo. Tá? Para todos esses três casos aqui, a fórmula do volume vai ser o quê? Base, área da base, vezes a altura dividido por 3. Esse é o volume do cone e de qualquer pirâmide. É a área da base vezes a altura do cone ou da pirâmide dividido por 3, esse é o volume, ok? Tá. Só que o que eu quero agora é o volume do tronco, seja do cone ou das pirâmides. E para isso eu tenho outro elemento aqui, tá? Eu posso mostrar outros elementos. Como eu corto a parte de cima, então aparece uma outra basezinha aqui em cima. E essa área dessa basezinha aqui em cima eu vou dar o nome de Bzinho, ok? Bom, a altura dessa piramidezinha que foi tirada aqui em cima, eu vou dar o nome de Hzinho. De forma que vai aparecer aqui uma altura do tronco, tá? Aí você fala, não, mas até aqui não, é porque eu estou demonstrando aqui o meio da base, tá? Então, ó, do meio da base pequena até o meio da base maior, então essa aqui vai ser a altura do tronco, que eu vou chamar de K. No cone funciona a mesma coisa. A área da base maior, a área da base menor vai ser Bzão, Bzinho, a altura do tronco vai ser K, a altura do conezinho lá em cima vai ser Hzinho e a altura do cone inteiro vai ser Hzão. Então, eu coloquei só as informações aqui, mas serve para qualquer um desses aqui, tanto o cone quanto o outra pirâmide aqui, ok? Tá certo? Lembrando que aqui, né, a área da base do cone, ela é dada pelo raio da base. Então, eu vou chamar isso aqui de Rzão e o raio daqui de cima de Rzinho, ok? Rzinho e Rzão. Porque depois eu vou pegar a fórmula e vou aplicar aqui para o cone e você vai ver que ela fica um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Tá bom? Na verdade, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, se eu não tenho a fórmula e eu quero calcular o volume do tronco, e eu tenho todos os elementos, eu tenho Hzinho, Hzão, eu tenho a área da base menor, a área da base maior, eu calculo o volume do tronco como sendo o quê? Como sendo o volume da pirâmide menos o volume da piramidinha, dessa pirâmide pequenininha. Então, o volume do tronco vai ser o quê? A área da base maior vezes a altura da pirâmide maior, dividido por 3, menos a área da base menor, vezes a altura da pirâmide menor, dividido por 3. Então, a pirâmide maior menos a pirâmide menor, e isso daí dá o volume do tronco, certo? Então, eu vou partir dessa primeira fórmula aqui, ó. Essa é a minha primeira fórmula
que é da onde a gente vai tirar a fórmula deduzida, ok? A segunda fórmula que eu vou utilizar para tirar a informação que eu preciso é a relação entre H, Hzinho e K. Tá? Eu posso perceber que se eu pegar Hzão e diminuir K, eu vou ter o quê? Hzinho, correto? Ou se eu pegar e fizer Hzão menos Hzinho, eu vou ter o quê? O K, ok? Então, na verdade, o que me interessa é saber quanto que vale Hzinho em função de K e Hzão. Então, eu vou partir do seguinte, ó. Hzão menos Hzinho é o K, certo? Só que eu vou jogar o Hzinho para cá e o K para cá e vai ficar aqui. Hzão menos K é igual a Hzinho. E essa daqui é a segunda fórmula que eu vou usar. Tá bom? Que o Hzinho é o Hzão menos K. Hzão menos K vai ser o Hzinho. Ok? E a terceira fórmula é uma relação que existe em qualquer cone ou pirâmide, que é a razão entre as medidas da pequena e as medidas da grande. Então, por exemplo, eu vou dizer que Hzão dividido por Hzinho vai dar uma razão que eu vou chamar de C. Tá? Uma razão C. Ok? De forma que a área da base da pirâmide maior, ou seja, Bzão, sobre a área da base da pirâmide menor, Bzinho, não vai ser o mesmo C, a mesma razão C. Ela vai ser C ao quadrado. Por que isso? Porque H e Hzinho são medidas lineares, é uma medida só. E Bzão e Bzinho é uma medida quadrada, ela tem dois lados. Tanto é que o volume, a medida de área, ela é metro quadrado, ou centímetro quadrado. Enquanto que a medida linear é só centímetro ou metro. Então, por isso que a razão entre as áreas vai ser a mesma constante ao quadrado. De forma que se eu substituir Hzão sobre Hzinho no lugar de C, eu vou obter que Bzão sobre Bzinho é igual a Hzão sobre Hzinho ao quadrado. Tá bom? Só que eu vou fazer o seguinte, esse quadrado eu vou passar para o outro lado como raiz quadrada. E sempre que a gente trabalha com o quadrado, passa para o outro lado como raiz quadrada de incógnita, vai com mais ou menos. Porque pode dar dois valores, né? Pode dar mais ou menos. Só que acontece que aqui as medidas, elas vão ser sempre positivas. Não existe área negativa, não existe altura negativa, não faz sentido isso. Então, por isso que eu vou manter só o positivo. Então, eu vou isolar aqui, ó, Hzão sobre Hzinho, então vai ser o quê? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada de Bzão sobre raiz quadrada de Bzinho. Ok? E vou pegar, então, vou fazer o seguinte, ó. Então, essa aqui, vou parar aqui, ó. Essa aqui é minha terceira fórmula. Tá bom? Então, eu vou trabalhar com essas três fórmulas aqui para chegar no volume do tronco de cone. O que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou pegar H, que é Hzão menos K, e vou substituir ela aqui, e vou substituir ela aqui. De forma que eu vou eliminar a letrinha Hzinho. Que eu estou dizendo que Hzinho é Hzão menos K. E daí aqui só vai ficar Hzão e K, e aqui só vai ficar Hzão e K também. Então, vamos ver como é que vai ficar. Primeiro, essa daqui aqui. Então, vai ficar aqui, ó, volume de tronco, vai ser Bzão vezes Hzão sobre 3, menos Bzinho vezes. Aí, no lugar de H, eu vou colocar o quê? Hzão menos K sobre 3. Ok? Vou colocar... vou distribuir isso aqui, tá? Vou distribuir isso aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? Bzão vezes Hzão sobre 3, menos Bzinho vezes Hzão sobre 3, tá? Menos com menos, mais Bzinho vezes K sobre 3. Ok? E eu vou colocar o H em evidência aqui. Então, vai ficar o quê? Volume de tronco é o quê?
H sobre 3 vezes Bzão menos Bzinho, ok? Mais K sobre 3 vezes Bzinho, ok? Normal? Tá. E vou parar por aqui por enquanto. Vou ficar aqui. Nessa daqui eu vou dar uma paradinha aqui. Tá? Por quê? Porque agora eu vou colocar o Hzinho aqui e vou desenvolver essa aqui. Vamos ver onde que vai sair essa aqui. Então vai ficar assim, ó. Já vou pegar esse Hzinho e passar para lá multiplicando e o raiz de B para cá multiplicando. Então vai ficar Hzão vezes raiz de Bzinho vai ser igual a Hzinho vezes raiz de Bzão. E no lugar desse Hzinho eu vou colocar aquilo lá. Então vai ficar Hzão raiz de Bzinho vai ser igual a Hzão menos K vezes raiz de Bzão. Vou distribuir. Hzão raiz de Bzinho vai ser igual a Hzão raiz de Bzão menos K raiz de Bzão. Ok? Vou jogar esse K raiz de Bzão para o lado de cá e esse Hzão raiz de Bzinho para o lado de cá. Então vai ficar K raiz de Bzão vai ser igual ao quê? Hzão raiz de Bzão menos Hzão raiz de Bzinho. Beleza? Vou colocar um Hzão em evidência. Hzão vezes raiz de Bzão menos raiz de Bzinho vai ser igual a K raiz de Bzão. E vou isolar o Hzão. Então vai ficar K raiz de Bzão dividido por isso aqui. Raiz de Bzão menos raiz de Bzinho. Isso vai ser o quê? Hzão. Então foi o resultado que eu obtive substituindo aqui essa fórmula que diz que Hzinho é igual a Hzão menos K. Então peguei isso aqui, coloquei aqui e obtive uma outra fórmula que me diz que Hzão é essa aqui. Ok? E o que eu vou fazer agora? Então veja, eu vou pegar esse Hzão aqui e vou colocar no lugar desse Hzão aqui, ó. Tá? Pegar isso aqui e colocar no lugar desse aqui. Então vai ficar assim, ó. Volume do tronco vai ser igual ao quê? Então, no lugar desse Hzão, isso aqui. Então vai ficar K raiz de Bzão sobre raiz de Bzão menos raiz de Bzinho e o 3. Tá? O 3 eu vou colocar lá no final, porque o 3 está aqui, ó, e o 3 está aqui, então eu vou colocar ele em evidência lá no final. Tá? Então, Hzão vezes Bzão menos Bzinho. Tá? Então, ó, por enquanto o 3, não fiz nada do 3. Peguei o Hzão, que é esse aqui, coloquei aqui, vezes essa expressão. Mais K vezes Bzinho. E o 3? Então, vou pegar tudo isso daqui vezes 1/3. Por quê? Porque o 3 está embaixo de tudo, então eu coloquei para fora como 1/3. Beleza? Observe que tanto essa parcela aqui quanto essa parcela também tem o K. Então eu também vou colocar o K em evidência. Só que em vez desse lado, agora eu vou colocar desse lado. Então vai ficar assim, ó. O volume do tronco vai ser K sobre 3 vezes. Okay? E vou desenvolver isso aqui. Então, vai ficar o quê? Raiz de Bzão vezes Bzão menos Bzinho. Tudo isso sobre raiz de Bzão menos raiz de Bzinho mais Bzinho. O que eu fiz? Eu praticamente reescrevi. E como é que eu ajeito isso aqui? Aí poderia alguém falar assim, tira o mínimo múltiplo comum. Mas espera aí. Repara que Bzão
é o quadrado de raiz de b, certo? Raiz de bzão ao quadrado é b. E raiz de bzinho ao quadrado é bzinho. Então, isso daqui pode ser isso daqui, pode ter uma parcela desse aqui, só que de produto notável. Observe. Ó, o volume do tronco vai ser Kzão sobre 3 vezes raiz de bzão vezes o quê? Então, ó, b menos bzinho vai ser raiz de bzão menos raiz de bzinho vezes raiz de bzão mais raiz de bzinho. Tá? Porque isso aqui é produto notável, é a soma vezes a diferença. Então, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o quadrado do primeiro é b, menos o quadrado do segundo é bzinho. Tá vendo? Então, essa expressão virou tudo isso aqui. Tá? Tudo isso sobre o quê? Raiz de bzão menos raiz de bzinho. Mais bzinho. Bom, então agora já dá para ver que essa parcela aqui, né? Esse valor vai ser simplificado com esse valor. E a gente vai obter, então, que volume de tronco é igual a K sobre 3 vezes raiz de bzão vezes raiz de bzão, bzão. Raiz de bzão vezes mais raiz de bzinho, dá mais raiz de bzão vezes bzinho. Mais bzinho. Está aqui a nossa fórmula, que é o volume do tronco de pirâmide. E como é que é a fórmula do volume do tronco de cone? Então, o volume do tronco de cone é só eu lembrar que essa base aqui, essa base bzão aqui, ela vai ser 2, sempre põe esse 2 aqui, vai ser igual a π Rzão ao quadrado. E essa basezinha pequena aqui vai ser o quê? π vezes Rzinho ao quadrado. E eu vou colocar bzão e bzinho no lugar, π Rzinho ao quadrado e π Rzão ao quadrado no lugar desse aqui. Tá? Desses b aqui. Vai ficar como? Então, o volume do tronco de cone vai ser igual a K sobre 3 vezes, então, π Rzão ao quadrado mais raiz quadrada de π Rzão ao quadrado vezes π Rzinho ao quadrado mais π Rzinho ao quadrado. Ok? Então, isso daqui vai ficar igual a K sobre 3. π vezes π ao quadrado, e raiz quadrada de π ao quadrado é π. Tá vendo que tem π aqui, aqui vai ter um π e aqui vai ter um π. Então, vou colocar o π em evidência também. Vezes Rzão ao quadrado. Aqui vai ficar raiz quadrada de Rzão ao quadrado da R, raiz quadrada de Rzinho ao quadrado da Rzinho. Então, mais Rzão, Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Essa daqui é a fórmula do volume do tronco de cone. Ok, pessoal? Então, veja, são 3 fórmulas que eu parto. A fórmula do volume do tronco tirada do volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. A segunda fórmula é a relação entre Hzinho, Hzão e K, onde eu isolo Hzinho. E a terceira fórmula ela vem justamente numa relação, tá, entre uma razão entre as medidas da pirâmide maior e menor e a base da pirâmide maior e menor. Lembrando que essa mesma razão ela funciona para o cone, sem problema nenhum. Então, primeiro passo, eu substituo o Hzinho tanto nessa quanto nessa por essa relação. Depois dessa relação aqui, já com Hzinho, eu isolo Hzão. E Hzão eu substituo nessa outra aqui. E daí, trabalhando ela, eu chego na fórmula reduzida. Ok? Então, isso aí. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe. Mas se você ficou em dúvida de alguma coisa que está aqui nesse vídeo, poste sua dúvida nos comentários, que daí eu posso elucidar, esclarecer qualquer coisa. Ok? Então, até a próxima.